Olá, pessoas! Hoje nós retomamos o nosso projeto aqui no canal Praticidade e nós iniciaremos a leitura do livro Um Grão de Trigo, de Ngugi wa Thiong'o, um maravilhoso escritor queniano. Eu pularei a introdução do livro e iniciarei a leitura direto no capítulo 1, que é diretamente a fala específica de Ngugi. A dedicatória do livro está para Dorothy. Insensato! O que semeias não adquire vida a não ser que morra. E o que semeias não é o corpo da futura planta que deve nascer, mas um simples grão, de trigo ou de qualquer outra espécie. 1 Coríntios 15, 36. Apesar de localizados no Quênia contemporâneo, todos os personagens neste livro são fictícios. Nomes como os de Jomo Kenyatta e Waiyaki são mencionados obrigatoriamente como parte da história e das instituições de nosso país, mas a situação e os problemas são verdadeiros. Às vezes, dolorosamente demais para os camponeses que lutaram contra os ingleses, e, no entanto, agora veem tudo pelo que lutaram ser abandonado. Ngugi wa Thiong'o, Leeds, novembro de 1966. Capítulo 1. Mugo estava nervoso, deitado de costas olhando o teto. Mechas de fuligem pendiam do trançado de samambaia e capim, todas apontando para o seu coração. Uma gota d'água cristalina pendia delicadamente sobre ele. A gota engrossou e foi se sujando ao absorver os grãos de fuligem. Em seguida começou a ser atraída em sua direção. Ele tentou fechar os olhos. Não queriam fechar. Tentou mexer a cabeça. Ela estava firmemente presa na moldura da cama. A gota aumentava progressivamente ao se aproximar cada vez mais de seus olhos. Ele queria cobri-los com a palma das mãos, mas as mãos, os pés, todos se recusavam a obedecer à sua vontade. Em desespero, Mugo se concentrou para se sacudir da situação de uma vez por todas e acordou. Agora jazia sob a coberta, ainda perturbado, temendo, como no sonho, que uma gota de água fria de repente penetrasse nos seus olhos. A coberta era dura e gasta. As cerdas pinicavam seu rosto, o pescoço, na verdade, todas as partes descobertas do corpo. Ele não sabia se pulava fora da cama ou não. A cama estava quente e o sol ainda não surgira. O alvorecer coava pelas frestas na parede da cabana. Mugo tentou fazer uma brincadeira que sempre fazia, toda vez que perdia o sono no meio da noite ou de manhã cedo. Na quase ou total escuridão, a maioria dos objetos perde seus limites e se funde entre si. A brincadeira consistia em tentar decifrar os vários objetos no quarto. Nesta manhã, contudo, Mugo teve dificuldade em se concentrar. Sabia que era apenas um sonho. Mesmo assim, não parava de se arrepiar pensando na gota fria caindo nos olhos. 1, 2, 3. Ele arrancou a coberta do corpo. Lavou a cara e acendeu o fogo. Num canto entre os utensílios, descobriu uma sacola com um pouco de fubá. Ele o pôs numa sulfuria no fogo. Adicionou água e mexeu com uma colher de pau. Gostava de mingau de manhã, mas sempre que o tomava, se lembrava do mingau meio cru da detenção. Como o tempo custa a passar, tudo se repetia, pensou Mugo. O dia pela frente seria igual ao de ontem e ao de anteontem. Ele pegou uma gembe e um panga para repetir a rotina de sua vida agora, desde que deixara Maguita, seu último campo de detenção. Para chegar a seu novo pedaço de chamba que ficava do outro lado de Itabai, Mugo precisava percorrer as ruas empoeiradas da aldeia. E, como sempre, descobriu que algumas mulheres haviam levantado antes dele. Algumas já voltavam do rio, com as costas frágeis arqueadas sob os barris de água, a tempo de preparar chá ou mingau para os maridos e filhos. O sol agora já nascera. As sombras das árvores e cabanas se espichavam, finas e alongadas no chão. — Como está você nessa manhã?
Varui gritou para ele, ao sair de uma das cabanas. Tudo bem. E como sempre, Mugo teria seguido o caminho, mas Varui parecia ansioso para falar. Vai pegar cedo no terreno? Vou. É o que eu sempre digo. Pegue nele quando a terra estiver macia. Deixe que o sol já te ache lá. E ele não será páreo para você. Mas se ele chegar ao Chamba primeiro... Varui, um ancião da aldeia, usava uma coberta nova, que realçava nitidamente seu rosto enrugado e os tufos de cabelos grisalhos na cabeça e no queixo pontudo. Havia sido ele que dera a musgo esse pedaço de terra para cultivar um pouco do que comer. Seu próprio terreno havia sido confiscado pelo governo enquanto ele estivera preso. Apesar de Varui gostar de falar, acabara aprendendo a respeitar a mudez de Mugo. Mas hoje olhava Mugo com um novo interesse, até mesmo curiosidade. Como Kenyatta anda dizendo, continuou ele, esses são dias de ururi na case. Ele parou e cuspiu um jato de saliva na cerca. Mugo ficou ali, constrangido por esse encontro. E como está sua cabana? Pronta para o ururi? Prosseguiu Varui. Está bem, disse Mugo, pedindo licença. Ao avançar pela aldeia, tentou decifrar a última pergunta de Varui. Tabai era uma aldeia grande. Quando foi construída, agregaram uma quantidade de serranias, Tabai, Camandura, Quiringo e partes de Veru. E mesmo em 1963, ela não mudara muito desde o dia em 1955 em que os telhados de palha e paredes de barro haviam sido levantados apressadamente enquanto a espada do homem branco pairava ameaçadora sobre o pescoço das pessoas, para protegê-las dos seus irmãos na floresta. Algumas cabanas haviam desmoronado, outras foram demolidas. Contudo, a aldeia mantinha uma ocupação sistemática. À distância, parecia uma enorme massa de capim, da qual a fumaça subia ao céu como de um sacrifício. Mugo caminhava com a cabeça ligeiramente baixa, mirando o chão como se tivesse vergonha de olhar à sua volta. Ele estava recapitulando o encontro com Varui, quando ouviu de repente alguém gritar seu nome. Levou um susto, parou e olhou bem para Gitua, que vinha mancando de muletas. Ao chegar a Mugo, colocou-se em posição de sentido, tirou o chapéu rasgado e gritou: em nome da liberdade do homem negro, eu te saúdo. Em seguida fez várias mesuras cômicas. Está tudo bem com você? Mugo perguntou, sem saber como reagir. A essa altura, 2 ou 3 crianças os rodeavam, rindo das palhaçadas de Gitua. Este não respondeu logo. Estava com a camisa rasgada, o colarinho luzidio de sujeira. A perna esquerda da calça estava dobrada e presa com um alfinete para tapar o cotoco. Agarrou de modo meio inesperado a mão de Mugo. Como é que está, cara? Como é que você está, cara? Que bom te ver indo cedinho para o Chamba. Ururi na case. Ha. Mesmo nos domingos. Antes da emergência, olha, eu era como você. Antes do homem branco fazer isso comigo com suas balas, eu podia trabalhar de corpo inteiro, cara. Meu coração dança de felicidade ao ver a sua disposição. Ururi na case. Chefe, eu te saúdo. Mugo tentou soltar a mão. Seu coração batia e ele não conseguia encontrar as palavras certas. As risadas das crianças aumentavam sua agitação. A voz de Gitua de repente mudou. A emergência arrebentou com a gente, disse numa voz chorosa, e subitamente foi embora. Mugo seguiu o caminho depressa, consciente do olhar do sujeito atrás de si. 3 mulheres vindas do rio pararam ao vê-lo. Uma delas gritou algo, mas Mugo não respondeu nem olhou para elas. Levantou poeira, como alguém que está fugindo. No entanto, ele caminhava fazendo apenas perguntas a si mesmo. O que há de errado comigo hoje? Por que as pessoas de repente estão olhando para mim curiosas? Será que estou com as pernas cheias de merda? Logo ele já estava perto do fim da rua principal, onde morava a velha. Ninguém sabia a sua idade. Ela sempre estivera lá.
uma parte familiar da aldeia antiga e da aldeia nova. Na aldeia antiga, ela vivia com um único filho, surdo-mudo, Gitogo, pois este era o nome do filho. Falava com as mãos, muitas vezes acompanhadas de ruídos guturais animalescos. Ele era bonito, de forte compleição, um dos sujeitos mais populares no centro velho de Hungei, onde os jovens vinham o dia passar conversando. De vez em quando, os homens faziam pequenos serviços para os lojistas e ganhavam uns trocados, só para os bolsos, para manter as calças aquecidas, como diziam alguns de forma despreocupada. Eles riam e diziam que as moedas chamavam outras, as parentes delas, cara, no seu devido tempo. Gitogo trabalhava em cantinas, açougues, muitas vezes pegando e carregando pesos que os outros evitavam. Adorava mostrar seus músculos bem desenvolvidos. Era boato corrente em Hungei e Itabai que muitas jovens já sentiram o peso daqueles membros. No fim do dia, Gitogo comprava comida, meio quilo de açúcar ou de carne, e levava para a mãe em casa, cujo rosto ficava todo alegre, remoçado entre tantas rugas. Que filho! Que homem! Diziam as pessoas, comovidas pelo carinho do surdo-mudo pela mãe. Um dia as pessoas de Itabai e Hungei acordaram cercadas por soldados brancos e negros armados, e tanques vistos pela última vez em combate na guerra de Churchill contra Hitler. A fumaça dos tiros enchia o ar. As pessoas seguravam a própria barriga. Alguns homens se trancavam em latrinas. Outros se escondiam entre os sacos de arroz e feijão nas lojas. E outros ainda tentavam sair de mansinho da aldeia rumo à floresta, só para descobrir que todas as estradas para a liberdade estavam bloqueadas. Reuniam as pessoas na praça do mercado, para uma triagem. Gitogo correu até uma loja, pulou o balcão e quase caiu em cima do dono, morrendo de medo entre as sacolas vazias. Ele fez gestos, ruídos de perplexidade, olhou furtivamente e apontou para os soldados. O lojista, idiotizado pelo pavor, olhou de volta para Gitogo com uma mirada ausente. Gitogo se lembrou de repente de sua velha mãe sentada sozinha na cabana. Na sua cabeça viu nitidamente cenas de crueldade e sangue. Saiu correndo pela porta dos fundos e pulou uma cerca até o campo, agora nervoso por causa da insegurança a que jazia exposta sua mãe. Urgência, casa, mãe, as imagens disparavam na sua cabeça. Só os seus músculos poderiam protegê-la. Não percebeu que um homem branco, de casaco militar, estava camuflado numa pequena moita. "Pare!" gritou o branco. Gitogo continuou correndo. Algo o acertou nas costas. Levantou os braços. Aterrissou de barriga. A bala parecia ter atingido o coração. O soldado abandonou sua posição. Mais um terrorista mau-mau, alvejado e morto. Quando a velha soube da notícia, disse apenas: "Meu Deus." Os que estavam presentes disseram que ela não chorou, ou que sequer perguntou como seu filho havia morrido. Depois de deixar o campo de detenção, Mugo já havia visto a velha várias vezes do lado de fora de sua cabana, e toda vez ficava nervoso como se a mulher o reconhecesse. Ela possuía uma cara pequena sulcada de rugas. Os olhos eram pequenos, mas de vez em quando se iluminavam e ganhavam vida. Nos demais momentos, pareciam mortos. Ela usava colares de contas em volta dos cotovelos, várias correntes de cobre no pescoço, e latões torcidos como caracóis em volta dos tornozelos. Quando ela se mexia, fazia ruídos de badalo, como uma cabra carregando um sino. Eram seus olhos que mais perturbavam Mugo. Ele sempre se sentia desnudo, devassado. Um dia ele falou com ela, mas ela apenas o olhou e virou a cara. Mugo se sentiu rejeitado. Contudo, a solidão dela evocou uma sensação de piedade. Ele queria ajudá-la. Esse sentimento aqueceu-o no seu íntimo. Comprou um pouco de arroz, fubá
e um feixe de lenha em uma das lojas Cabui. No fim do dia foi à casa da mulher. A cabana estava escura por dentro. O quarto não tinha nada, e um vento frio soprava pelos buracos abertos na parede. Ela dormia no chão, perto do fogo. Mugo lembrou como ele costumava dormir no chão na cabana da tia, dividindo o fogo com cabritos e carneiros. Muitas vezes ele se aproximava das cabras, se agachava ao lado delas, buscando se aquecer. De manhã se dava conta de que estava com a cara e as roupas cobertas de cinza, com os pés e as mãos lambuzados de excremento de cabra. Acabou ficando acostumado com o cheiro delas. No meio desses pensamentos, Mugo sentiu que a mulher o fitava com um brilho de reconhecimento no olhar. De repente sentiu um calafrio ao pensar que a mulher pudesse tocá-lo. Saiu correndo revoltado. Talvez houvesse algo do destino em seu contato com aquela velha. Hoje esse pensamento se destacava na sua cabeça, ao sentir novamente desejo de entrar na cabana e falar com ela. Havia um laço entre ambos, talvez porque ela, tal como ele, vivesse sozinha. Na porta ele hesitou. Sua resolução fraquejou, e ele se viu indo embora depressa, temendo que ela o mandasse voltar, gargalhando loucamente. No chamba ele se sentiu vazio. Não havia nada cultivado no terreno, e com o mato seco, o gacaraco, misegue, miquengéria, bangue e o sol, a paisagem parecia doentia e mortiça. A gembe parecia mais pesada que de costume. A parte do chamba ainda por capinar dava a impressão de ser grande demais para os seus músculos relutantes. Ele cavou um pouco e, sentindo vontade de urinar, caminhou até uma cerca na beira do caminho. Por que Varu e Guitua e as mulheres se comportavam assim com ele? Ele viu que sua bexiga o enganara com uma falsa urgência. Ficou olhando-o gotejar, como se cada gota o fascinasse. Duas jovens vestidas para a igreja passaram perto, viram um sujeitão brincando com sua coisa e deram risinhos. Mugo sentiu-se tolo e se arrastou de volta ao trabalho. Ergueu e deixou cair a gembe contra a terra. Ergueu de novo e bateu. A terra dava a impressão de estar macia, como se houvesse túneis de toupeira perto da superfície. Ele podia ouvir o solo seco e oco sendo revolvido. A poeira voava, o envolvia e depois assentava no cabelo e nas roupas. Uma vez um cisco entrou no seu olho esquerdo. Ele deixou o gembe cair depressa, com fúria, e esfregou o olho que ardia e doía, enquanto as lágrimas jorravam dos olhos. Sentou-se. Onde estava o fascínio que ele costumava achar na terra, antes da emergência? O pai e a mãe de Mugo morreram pobres, deixando o filho único, entregue a uma tia distante. O aitereiro era uma viúva com 6 filhas casadas. Quando bêbada, costumava voltar para casa e fazer Mugo se lembrar disso. Fêmeas de merda, ela vivia dizendo, expondo as gengivas desdentadas. Lançava um olhar feroz para Mugo, como se ele e Deus houvessem conspirado contra ela. Nem para me ver elas vêm. Você está rindo? O que vale o seu pinto? Ele não te faz valer mais do que elas. Ah, meu Deus, veja que ingrato miserável eles deixaram comigo. Você teria seguido seu pai na sepultura não fosse por mim. Lembre-se disso e pare de rir. Havia dias em que ela reclamava que seu dinheiro tinha sumido. Eu não roubei, retrucava Mugo se afastando. Só somos você e eu nesta casa. Eu não podia ter roubado. Então quem podia ser? Eu não sou ladrão. Você quer dizer que eu estou mentindo? O dinheiro estava aqui. Você me viu enterrando ele debaixo deste pote. Olha de que jeito você está se escondendo atrás das cabras. Ela era uma mulher pequena. Vivia reclamando que as pessoas ameaçavam a sua vida. Tinham botado cacos de garrafa e sapos na sua barriga. Queriam botar veneno na sua comida e na sua bebida. Mesmo assim, sempre saía para procurar mais cerveja. Aporrinhava os homens do rica de seu marido até que lhe pagassem uma bebida. Um dia voltou bêbada demais.
Aquele sujeito Varui detesta me ver comer e respirar. Aquele sorriso malicioso, ele se esconde, ele tosse, como você. Vá se juntar a ele. E ela tentou imitar a tosse de Varui, mas na tentativa emborcou para frente e caiu. Toda a sua cerveja e imundície se espalharam pelo chão. Mugo se escondeu entre as cabras, esperando e temendo que ela tivesse morrido. De manhã ela obrigou Mugo a jogar terra em cima da sujeira. O fedor azedo o pegou. Enojado, engasgou, incapaz de falar ou chorar. O mundo conspirava contra ele, primeiro privando-o do pai e da mãe, depois tornando-o dependente de uma velha megera. Quanto mais fraca ficava, mais ela o detestava. Fosse o que fosse que ele fizesse ou arranjasse, lá vinha ela diminuir o seu esforço. Assim, Mugo vivia assombrado pela imagem da própria inadequação. Ela possuía um modo de acabar com ele, numa pergunta talvez, sobre suas roupas, sua cara ou suas mãos, que fazia todo o seu orgulho despencar. Ele fingia ignorar as opiniões dela, mas como podia fechar os olhos às suas expressões e sorrisos enviesados? Seu único desejo era matar a tia. Uma noite esse pensamento demente o possuiu. Ele fervia por dentro. Naquela noite o aitereiro estava sóbria. Ele não usaria um machado ou panga. Iria pegá-la pelo pescoço e estrangulá-la com as próprias mãos. Dê-me forças, Deus! Olhava a se debater, como uma mosca entre as patas de uma aranha. Seus gemidos e gritos abafados, pedindo piedade, chegavam a seus ouvidos. Ele apertava com mais força, obrigava-a a sentir a força de suas mãos de homem. O sangue a corria para a ponta de seus dedos. Ofegante, estava profundamente fascinado pela audácia e a coragem do próprio gesto. — Por que você está me olhando assim? O aitereiro perguntou, rindo guturalmente. — Eu sempre disse que você era esquisito, do tipo capaz de matar a própria mãe, hein? Ele se encolheu. A forma como ela o via por dentro era dolorosa. O aitereiro morreu de repente de velhice e de tanto beber. Pela primeira vez desde o casamento, suas filhas vieram até a cabana, fingiram não ver Mugo e a enterraram sem fazer perguntas nem derramar lágrimas. Voltaram para casa e então, estranhamente, Mugo sentiu falta da tia. Quem mais poderia agora chamar de parente? Queria alguém, qualquer um, que representasse uma família para ele. Não importava se fosse bom ou mau. Tanto fazia, desde que ele não ficasse abandonado, excluído. Ele se dedicou à terra, trabalharia, suaria e, por meio da riqueza e do sucesso, obrigaria a sociedade a reconhecê-lo. Para ele, então, era um consolo o próprio ato de cavar a terra. Enterrar as sementes e observar as folhas verdes fazendo força para romper o solo. Cuidar das plantas até que amadurecessem e depois a colheita. Essas coisas faziam parte do mundo que ele criara para si mesmo e formavam o pano de fundo contra o qual seus sonhos voavam alto até o céu. Mas então que Rica entrara na sua vida. Mugo foi para casa mais cedo que de costume. Não trabalhara muito, mas estava cansado. Andava como alguém que sabia estar sendo seguido ou vigiado e que mesmo assim não queria revelar que sabia através de seu comportamento ou postura. De noite ouviu passos lá fora. Quem poderia ser seu visitante? Abriu a porta. De repente, a mistura de sensações do dia inteiro se cristalizou em medo e animosidade. Varui, o ancião, liderava o grupo. Em pé a seu lado, Vambui, uma das mulheres do rio. Ela agora sorria, expondo a gengiva desdentada do maxilar inferior. O terceiro sujeito era Gicônio, que casara com a irmã de Quirrica. — Entrem, ele disse numa voz que mal podia disfarçar seu nervosismo. Pediu licença e rumou para a latrina. Precisava fugir de todo esse pessoal. Eu não me importo mais.
foi ao cubículo da privada, um buraco no chão, e arriou as calças até os joelhos. Seus pensamentos giravam em torno das imagens fugazes dos visitantes sentados na cabana. Tentou várias vezes expelir alguma coisa no buraco fedorento. Sem êxito. Levantou as calças, mas mesmo assim sentiu-se melhor pela tentativa. Voltou para as visitas e só então lembrou que não as cumprimentara. Somos apenas porta-vozes enviados pelo partido, disse Gicônio depois que Mugo apertara a mão de todos. O partido? Porta-vozes do movimento, murmuraram Vambui e Varui juntos.